Bom dia, tá começando mais um episódio da Loleri, seu podcast jurídico direto, prático e sem juridiquês. Eu sou o Victor. E eu sou a Gisele. Bom dia, pessoal. Hoje é dia 10 de julho, sexta-feira, e vocês sabiam que hoje é Dia Mundial da Lei? Então, começando esse dia super importante, vamos com o giro jurídico de hoje. O STJ trata da cobertura obrigatória de cirurgias de feminização facial no processo transexualizador. E o Tribunal de Justiça do Distrito Federal discute os limites da remissão de pena por estudo sem autorização judicial. Também vamos falar da nova ação da MPDFT contra a Blaze e Virgínia Fonseca e da operação do MPRJ sobre suspeitas de corrupção no Instituto Rio Metrópole. E no destaque, Lolerer, um ex-cliente é condenado a pagar honorários a um advogado que atuou com base em contrato verbal. E na nossa análise de hoje, a penhora de faturamento entra no centro do debate sobre execução civil e preservação das empresas. Então, com o ânimo do sextou, café na mão, fone no ouvido e vamos entender como esses temas estão movimentando o direito no Brasil. E olha, pessoal, na próxima sexta-feira vocês têm uma oportunidade de acompanhar um encontro que reúne alguns dos principais nomes da recuperação judicial no país. A Law Letter preparou um evento com 12 magistrados debatendo ao vivo os temas que hoje mais desafiam a prática da área em 6 painéis que vão discutir desde a crise no agronegócio até a proteção de ativos essenciais. Essa é a sua chance de entender como os tribunais estão interpretando essas questões antes mesmo de muitos entendimentos se consolidarem. Então, se você atua com direito empresarial, recuperação judicial, insolvência ou quer aprofundar sua visão estratégica sobre o tema, esse encontro foi feito para você. Garanta sua vaga e participe conosco. O link está aqui na descrição. Então vamos com o nosso último giro jurídico da semana. A terceira turma do STJ reafirmou que cirurgias de feminização facial realizadas no processo transexualizador devem ter cobertura obrigatória pelos planos de saúde. O colegiado manteve a determinação para que uma operadora autorizasse os procedimentos indicados a uma beneficiária que já havia passado por redesignação sexual, incluindo reconstrução craniana, retirada do pomo de Adão e rinoplastia reparadora. A empresa alegava que o rol da ANS seria taxativo e que a Lei 9.656 de 1998 permitiria a exclusão da cobertura. A relatora, a ministra Nancy Andrighi, destacou que os procedimentos foram indicados por médico, não têm caráter experimental nem meramente estético, estão no rol da ANS e na tabela TUS. Para o STJ, tratam-se de medidas imprescindíveis à adequação da identidade de gênero e a saúde integral da paciente. A terceira turma criminal do Tribunal de Justiça do Distrito Federal manteve por unanimidade decisão que negou o pedido de remissão de pena baseado apenas em certificado de conclusão do ensino médio por EJA na modalidade à distância. O sentenciado buscava abater dias de reclusão, mas o curso foi realizado em instituição privada sem autorização judicial prévia. O relator desembargador, Jesuíno Rissato, destacou que a remissão por estudo exige cumprimento de requisitos formais e materiais, incluindo certificação por autoridade competente, fiscalização pelo juízo da execução e controle das atividades. No Distrito Federal, a Portaria 10 de 2016 da Vara de Execuções Penais condicionava cursos à distância à autorização judicial prévia ou ao credenciamento institucional. Para o colegiado, o certificado isolado não comprova a frequência, acompanhamento ou execução efetiva dos estudos durante a pena. O MPDFT ajuizou a ação civil pública com pedido de tutela de urgência contra a plataforma de apostas Blaze e a influenciadora Virgínia Fonseca, apontando práticas publicitárias abusivas para atrair consumidores às apostas esportivas durante a Copa do Mundo. A promotoria pede condenação solidária ao pagamento de 120 milhões de reais por danos morais coletivos, valor calculado com base em estimativa de receita bruta anual da empresa. A investigação teve
teve início após denúncias de consumidores sobre retenção de valores, bloqueio de contas e dificuldades para sacar recursos, além de relatório técnico com mais de 42 mil reclamações contra a Blaze. Em relação a Virgínia, o MP afirma que ela divulgou apostas sem deixar claro o caráter publicitário. A Blaze informou que ainda não foi formalmente intimada e que atua em conformidade com a legislação. O MPRJ deflagrou a Operação Ouroboros contra um suposto esquema de corrupção no Instituto Rio Metrópole, autarquia vinculada ao governo do Rio de Janeiro. As investigações apontam contratos ilegais de 86 milhões de reais, firmados a partir de licitações fraudulentas e direcionadas desde 2022. 6 pessoas foram presas, entre elas Davi Perini Vermelho, presidente do IRM, Caroline Soares Barros, apontada como a mulher da mala, e Maurício Silva dos Santos, diretor de planejamento e projetos do Instituto. O GAESF-MPRJ denunciou 11 pessoas por organização criminosa, corrupção passiva, fraude de licitação e lavagem de dinheiro. Segundo a apuração, empresas contratadas pelo IRM teriam feito subcontratos fictícios com o Instituto Bio para repassar valores posteriormente sacados em espécie. E vamos então com o destaque do dia. A 14ª Vara Civil de Brasília condenou um ex-cliente a pagar R$ 111.127,81 ao advogado que atuou em uma reclamação trabalhista com base apenas em contrato verbal de honorários. O cliente havia recebido mais de R$ 555 mil na ação trabalhista e o juiz Arilson Ramos de Araújo fixou a remuneração do profissional em 20% sobre o valor efetivamente recebido. O advogado ajuizou a ação de arbitramento de honorários, alegando que patrocinou os interesses do cliente desde a elaboração da tese jurídica até a fase de conhecimento, com atuação em atos processuais relevantes e em grau de recurso. Como não havia contrato escrito, sustentou a existência de ajuste verbal de remuneração por êxito e pediu a fixação dos honorários em 30% sobre o valor recebido, ou de forma subsidiária em percentual menor. O cliente contestou o pedido e alegou prescrição, coisa julgada, abandono processual, exceção do contrato não cumprido, invalidade de subestabelecimento posterior e litigância de má-fé. Também afirmou que o advogado não teria direito aos honorários porque uma das ações trabalhistas ajuizadas em seu favor foi julgada improcedente, sem interposição de recurso. O juiz rejeitou a prescrição por entender que não ficou comprovada a renúncia ao mandato em 2016, como sustentava a defesa. A sentença apontou elementos de permanência do advogado na representação processual em momento posterior, inclusive em decisão do TST de 2018. Também foi afastada a alegação de coisa julgada. Para o magistrado, a reclamação trabalhista discutiu a relação entre o cliente e o empregador, e não a obrigação civil de pagar honorários ao advogado. Por isso, atos de cadastramento, exclusão ou substituição de advogado no processo trabalhista não impedem uma discussão autônoma sobre remuneração profissional. A prestação dos serviços foi considerada comprovada por documentos da ação trabalhista, como procuração, petições, atas, sentença, recursos, decisões do TST, cálculos de liquidação e comprovantes de transferência. O juiz destacou que a ausência de contrato escrito não torna gratuito o serviço prestado e que, nesses casos, o Estatuto da Advocacia permite o arbitramento judicial dos honorários. A sentença também rejeitou a tese de que o insucesso em outra ação trabalhista afastaria o direito à remuneração. O magistrado ressaltou que a obrigação do advogado é, em regra, de meio e não de resultado, de modo que a improcedência de uma ação não caracteriza por si só inadimplemento profissional. Apesar disso, o pedido de 30% não foi acolhido. O juiz observou que o próprio advogado afirmou em audiência que a sua cobrança variava entre 20% e 30%, mas não soube confirmar qual percentual teria sido ajustado naquele caso específico. Diante disso, fixou os honorários em 20%, patamar admitido pelo profissional, considerado compatível com a atuação realizada e apontado como razoável em parecer da Comissão de Honorários da OAB do Distrito Federal.
E a análise de hoje, que já está disponível no portal Law Letter, é assinada por Rogério Martins de Lima. O tema central é a penhora de faturamento na execução civil e os riscos de asfixia financeira das empresas, especialmente diante da iminente definição do tema repetitivo 1409 pelo STJ. A execução civil busca equilibrar a satisfação do crédito com a menor onerosidade para o devedor, como prevê o artigo 805 do Código de Processo Civil. Nesse contexto, o debate no STJ envolve a natureza da penhora sobre o faturamento de empresas. Se deve continuar sendo uma medida excepcional ou se pode ser tratada como alternativa mais efetiva para satisfazer créditos, desde que respeitados os limites capazes de preservar a atividade empresarial. A análise lembra que no CPC de 2015, a penhora de faturamento passou a ocupar o 10º lugar na ordem de preferência do artigo 835. Ao mesmo tempo, o artigo 866 reforça a ideia de subsidiariedade da medida. Essa convivência entre os dispositivos gera a discussão que o tema 1409 busca pacificar, especialmente em diálogo com o tema 769 do STJ, aplicado às execuções fiscais. O ponto central da preocupação está no impacto prático da constrição sobre empresas que, muitas vezes, já enfrentam dificuldades financeiras. A penhora sobre o faturamento bruto e não sobre o lucro pode comprometer o capital de giro necessário para manter a operação. O efeito pode alcançar folha de pagamento, encargos tributários, novas execuções e aumento do passivo. Por isso, a análise sustenta que a penhora de faturamento deve ser examinada caso a caso. O direito do credor à satisfação do crédito é reconhecido, mas a medida não pode se transformar em instrumento capaz de inviabilizar a continuidade da empresa e prejudicar, inclusive, outros credores. Também entra nessa discussão a postura do devedor empresário, que precisa atuar com transparência e avaliar, quando cabível, alternativas como a recuperação judicial à luz do princípio da preservação da empresa, previsto no artigo 47 da Lei 11.101 de 2005. A conclusão é que a uniformização pelo tema 1409 é urgente, mas deve ser guiada pela cautela. A penhora de faturamento deve permanecer como medida excepcional, rigorosamente fundamentada e condicionada à demonstração de que não comprometerá a continuidade funcional da empresa. A satisfação do crédito é essencial, mas não deve ocorrer ao custo da destruição de unidades produtivas. E esse é um pequeno resumo dessa análise que foi publicada lá no portal da Law Letter. Para conferir ela na íntegra, é só clicar aqui no link da descrição. E claro, se você é advogado e quer ampliar sua presença online com uma leitura própria sobre temas jurídicos atuais, envie seu texto pelo link na descrição e faça parte do nosso time de colunistas. Muito bem, chegamos ao fim de mais um episódio de sexta-feira, e vamos para os comentários. A Rai comentou o seguinte: o melhor bom dia com informações essenciais. Vocês são demais. Muito obrigado, Rai, pelo comentário. Agradeço também o Diogo, a Shirley, a Caroline e a minha xará Gisele, que passou por aqui. E já te respondendo, Gisele, nosso arroba tá aqui na descrição, tá? Aproveita para se inscrever na nossa newsletter jurídica, ela é gratuita e o link tá aqui na descrição. De segunda a sábado você recebe ainda mais notícias que não abordamos aqui no podcast, então não perde essa oportunidade para se manter ainda mais informado. E não esquece também de seguir a gente aqui no podcast, avaliar com as 5 estrelinhas e compartilhar no Stories e marcar a gente. Por hoje é isso, pessoal. Obrigada por todos vocês que acompanharam a gente aqui até sexta. E para fechar a semana com chave de ouro, deixe uma frase para ficar para o final de semana. O sucesso em qualquer coisa sempre se resumirá a isto: foco e esforço. E somos nós que controlamos ambos. Um bom final de semana para vocês. Até segunda.